Bom, obrigado pelo convite. E, efetivamente, trata-se de um projeto que está a ser desenvolvido no âmbito da Unidade de Investigação. É um projeto dedicado à construção naval. A fragata Cravidão é uma embarcação do Rio Tejo, não é? Darei a conhecer aqui, digamos, com o enquadramento da tipologia de embarcações e tal. E vou contar um pouco essa história, ou seja, que tem sido a minha leitura, a minha interpretação e o meu exercício de desenho técnico à volta dos problemas que se colocam com o desenho técnico de uma fragata. Bom, o nome Cravidão diz respeito ao antigo proprietário, ou seja, aqui nesta imagem estamos a ver aquilo que resta da fragata Cravidão. Encontra-se fisicamente na arrantela este vestígio da embarcação e que mais à frente já darei mais indicações precisas, digamos que do espaço envolvente onde a fragata está atualmente localizada. Aqui, digamos que só vamos ver um início, digamos, uma ponta, digamos, daquilo que depois vou mostrar. Cravidão porquê? Porque foi o último proprietário da embarcação. Este senhor, António Cravidão Duarte, natural de Pegões, na região de Montijo, foi o último proprietário, faleceu com 84 anos, 2016, foi o último proprietário da embarcação. Por isso, o nome da embarcação, Cravidão, de António Cravidão Duarte. Bom, então, plano geométrico. As fragatas, as embarcações do Tejo, para ser construídas, não é? Normalmente, ou uma boa parte delas, tinham um plano geométrico, ou seja, um desenho que dava origem depois à construção naval prática, diria assim, dos marceneiros, do construtor, enfim, do estaleiro, que era feito no estaleiro. Não existe desenho técnico para a cravidão. Ou seja, há um conjunto de registros e de documentos técnicos em acervo. Neste caso, importa referenciar que veio do acervo documental do Ecomuseu Municipal do Seixal, que é uma instituição que tem, digamos, com uma larga experiência no estudo fluvial e marítimo do Rio Tejo. Foi-me disponibilizado esta imagem, além de outras, como já mostrei mais à frente, que, no fundo, aludem, quer dizer, àquilo que são as embarcações e, neste caso, à fragata. Ou seja, haverá mais tipologias de barcos. Neste caso temos uma fragata, o desenho, uma vista de perfil, de topo, diria assim, alguns cortes, ou seja, digamos, o desenho normal, a tipologia normal do documento. São vários os livros e os documentos que nós temos como referência, quer dizer, temos indicações desde 1616, que falam de embarcações, mas os primeiros desenhos técnicos surgem já do século XIX. Ou seja, esta noção de desenho técnico nas embarcações surge do século XIX. 1834, vemos ali uma indicação de um desenho técnico em plano, uma vista de topo, vista de perfil. Atualmente, a bibliografia... Temos alguma bibliografia sobre o tema, quer dizer, temos aqui um dos documentos que eu usei de referência e da qual extraí aquela planta e aquela imagem do plano geométrico, daquela fragata, que não tem, ou seja, não tem denominação. A fragata Barcos do Tejo, Museu da Marinha, uma publicação de Manuel de Leitão. Outro trabalho interessante que também nós consultámos para este projeto foi Embarcações Tradicionais do Estuário do Tejo, André Fernandes, Mário Pinto. Algumas referências recentes, temos um livro de Estevão Carrasco, Barcos do Tejo, que tem uma boa descrição daquilo que é um texto de divulgação, mas tem uma boa descrição daquilo que é uma fragata. Ou seja, uma fragata é uma embarcação que poderá ter uma elevada tonelagem. Aliás, é que tem mais tonelagem, daquelas que, digamos, que navegavam no Rio Tejo. Aqui temos uma fotografia histórica de uma embarcação que é referida por Estevão no livro, na publicação da INAPA, um livro recente. Outra
embarcação que também podemos observar é a Ninfa. Esta temos o nome. E no outro trabalho também recente de Carlos Carvalho, aí conseguimos ter uma informação sistematizada das diversas tipologias que nós tínhamos das embarcações a navegar no Tejo. Ou seja, há uma série de denominações que não são assim de uso muito corrente para a maioria das pessoas e que interessa perceber as tipologias, ou seja, as tipologias das embarcações, tentar caracterizá-las e, no mínimo, saber onde é que elas, digamos, que navegavam. Ou seja, começar por, não é no mínimo, é começar por perceber que as embarcações poderiam navegar nesta zona da embocadura do Tejo, nesta região, na zona do estuário do Tejo, Mouchões, Mar da Palha e Foz, Mar da Palha, Mouchões, e depois temos uma região, mais três regiões, o baixo, Médio e Alto Tejo. Ou seja, digamos que estes eram os percursos que as embarcações navegavam dentro do rio, aqui nesta zona do rio Tejo. A fragata Gravidão, digamos que trabalharia na região do Mar da Palha, não é? Ou seja, nesta região aqui, designada como o Mar da Palha. Bom, então vamos ver quais é que são as principais tipologias, da esquerda para a direita: chata, canoa do alto, chata, saveiro, meia-lua, as que trabalhavam na embocadura do Tejo. No estuário do Tejo temos o barco Ilhavo, bote de pesca, canoa pequena, canoa grande. Estas imagens ilustram bem, digamos que até inclusive a dimensão das peças: o bote catraio, o bote cacilheiro, que já no Mar da Palha, canoa cacilheira, a falua. Continuando, o bote de meia quilha, bote de pinho, bote de fragata, a maior, a embarcação maior. E cá temos a nossa fragata, o cangueiro e o varinho de carga. A fragata sendo, digamos, o veículo, não é? Com maior porte, que poderia ir até 100 toneladas, não é? Ou mais. Temos ainda também mais indicações de algumas embarcações mais pequenas: bote de camarão, canoa das redes, bote de lancha. Bom, o que é importante reter desta leitura é que, para fazer o desenho técnico, isto, digamos que fazendo o devido enquadramento com esta comunicação, o desenho técnico não é propriamente só a parte de estirador, a parte de computador, ou seja, há efetivamente necessidade de conhecer todo o contexto daquilo que é o objeto que nós estamos a analisar. Ou seja, e por isso é essencial fazer um mínimo de uma pesquisa bibliográfica, ou seja, para nos, digamos, contextualizarmos o melhor possível, porque vão surgir muitos problemas no desenho técnico, já lá chegaremos. E sem, digamos, com uma leitura, uma interpretação destas tipologias, há mais nomenclaturas que também interessa reter, mas sem esse, digamos, que aprofundar de conhecimento, ou explorar esse conhecimento sobre o tema, é impossível fazer uma embarcação, fazer um desenho, fazer um modelo 3D, ou seja, é impossível, a não ser que queira somente fazer algo muito, muito superficial, mas mesmo os trabalhos de ilustração que nós temos, normalmente os ilustradores procuram ter o maior rigor possível, quer dizer, isto no contexto da ilustração. Então, se for no desenho técnico, aí a questão será bastante complicada, já veremos onde é que surgem os problemas. Na zona dos Mouchões temos a praieira, barco do tráfego, varino, navegar, canoa, no Baixo Tejo, bateira vieira, caçadeira vieira, ou seja, no fundo também muda bastante o calado, a altura de água que as embarcações têm que navegar: picareto, berinjel, catrafuço, colé, esta é, digamos que é uma panorâmica generalista sobre as tipologias de embarcações. Bom, as embarcações daquelas que circulavam no Mar da Palha, ou seja, nesta zona do estuário onde trabalhava certamente a fragata Gravidão, há um conjunto de portos que estão bem identificados: o Montijo, o Barreiro, o Sachal, e por aí adiante, quer dizer, Póvoa de Santiria, Chabregas. Bom, do outro lado do rio há uma série de portos que estão bem identificados, que são bem conhecidos. Onde é que estamos?
onde é que de momento temos a fragata Cravidão? Nesta região da Arrentela, em frente a um núcleo museológico do Ecomuseu do Seixal, dedicado às embarcações, e então é nesta posição que temos atualmente a fragata Cravidão. Encontra-se neste estado. A bicicleta está aqui colocada, digamos que eu trouxe a fotografia com a bicicleta para perceber a escala da embarcação. É efetivamente muito grande a embarcação, tendo em conta quando vemos outras embarcações, digamos, que circulavam no Tejo, esta efetivamente era a de maior porte. Bom, e então, para começar a fazer o desenho técnico, não é? Como é que eu vou fazer o desenho técnico daquele vestígio? Não existe plano, não é? O que é que eu vou fazer? Bom, vou tentar recorrer a uma fonte bibliográfica que nós temos, de Edmundo Castanheira, que tem um estudo exaustivo, até em certa medida, daquilo que é a construção dos navios de madeira. E aí podemos, efetivamente, ter já uma belíssima aproximação à questão das tipologias, à questão das assemblagens, das madeiras, a maneira como as madeiras são unidas, não é? pelo marceneiro, pelo construtor naval, e bastantes detalhes, porque este trabalho feito pelo Edmundo tem bastante detalhe, é muito, muito criterioso. No entanto, posso mostrar aqui um vídeo de um trabalho que foi feito, um trabalho que fizemos para ilustrar, isto já no contexto da modelação 3D, não é? Para ilustrar exemplos que estão presentes no livro do Edmundo Castanheira. Ou seja, este trabalho aqui são alguns dos exercícios, das ilustrações passadas a 3D que estão no livro do Edmundo Castanheira, que eu as passei, tentando ilustrar, digamos, que as principais tipologias de uniões de tábuas, uma união de malhete. Este trabalho foi feito com software gratuito, foi feito com software Blender, ou seja, no nosso projeto académico temos isso sempre presente, ou seja, de tentar usar o máximo possível softwares gratuitos e livres, de maneira que possamos promovê-los, inclusive, do ponto de vista académico, e que se possa fazer uma transferência de conhecimento melhor com os públicos estudantes, onde não é preciso, como é óbvio, fazer pagamentos de licenças comerciais do software, e isso poderá trazer alguns benefícios, sobretudo a instituições públicas que têm dificuldade para o pagamento de licenças de software. É óbvio que o mundo dos softwares está sempre em constante desenvolvimento, mas atualmente há boas ferramentas gratuitas que podem ser utilizadas. Diga. Já está. Tá. Ora bem, fiz aquele levantamento 3D, aquela recolha, fiz a modelação de alguns exemplos, mas temos a cravidão. Temos que pegar na cravidão, fazer qualquer coisa à cravidão. Bom, um dos objetivos, uma fase do trabalho foi fazer a fotogrametria digital da cravidão. Ou seja, a fotogrametria é um processo de modelação 3D, como creio que hoje em dia já é um processo bastante corrente, ou pelo menos em contextos académicos é bastante corrente o uso da fotogrametria 3D. É um sistema que através de fotografias múltiplas podemos, e com um software específico, produzir um modelo 3D. Aqui vemos uma vista, digamos, da recolha de 311 fotografias que foram utilizadas para fazer a modelação da peça. Uma modelação bruta, ou seja, uma modelação que nos deu este resultado, ou seja, estamos aqui a ver uma imagem de um 3D, ou seja, todo isto, digamos que podemos movê-lo no espaço, mas já temos aqui uma modelação que nos permite, mais à frente, usar esse modelo para construir em cima desse modelo, diretamente em cima desse modelo.
Mostro umas renderizações do processo. Temos um modelo fotogramétrico e temos uma pequena animação que permite ter uma vista geral da embarcação, feito num software gratuito, neste caso o Blender versão 2.79. Esta imagem é precisamente isso, permite ilustrar que podemos nos movimentar à volta do objeto, ou seja, que é efetivamente um objeto 3D e não é uma fotografia ou não é um vídeo, quer dizer, eu diria assim, porque se trata de um objeto fotogramétrico que tem imensa qualidade fotográfica, da qual podemos tirar bastantes informações. Mais um pequeno exercício. Neste caso aqui, sem textura de cor, para que possamos ter uma noção, digamos que melhor, da volumetria da peça. A peça encontra-se muitíssimo fragmentada, está em degradação permanente e o objetivo, digamos que foi colocá-la até de modo simbólico naquele ponto, ou seja, a embarcação foi colocada e foi simbolicamente colocada naquele sítio para aludir à degradação das embarcações e deste tipo de herança, deste tipo de memória, não é? Bom, a cravidão, na sua zona, no seu enquadramento. O que é que eu tive que fazer para adquirir as fotografias? Tive que ir para dentro da água, não é? Ou seja, praticamente. Ou seja, não tinha drone, não é? O projeto não foi feito com drone, também não era essa a intenção, poderia ter sido feita uma aquisição com drone, mas o objetivo era fazer fotografias muito de perto para tentar também, além de fazer um modelo 3D, fazer fotografias macro para que se perceba melhor, digamos, todos estes encaixes, uniões, assemblagens, todas as evidências, digamos, tecnológicas, não é? Por isso, quando pôde lá ir, que foi na baixa mar, fiz as fotografias, digamos, que tentei documentar o máximo possível, porque estas fotografias vão ser o meu suporte da modelação 3D. Serão essenciais para perceber o número de elementos que tenho, o número de tábuas, enfim, tentar aproximar-me o máximo possível da embarcação na modelação. Por isso que foi criado um acervo digital, um acervo fotográfico de referência. Quer dizer, sou eu lá. Aqui temos uma informação, é com o Museu Municipal de Seixal, Câmara Municipal, Núcleo Naval, contextualizar, digamos que a atividade de fotogrametria que ocorreu naquele momento. Claro que poderia ter ido apetrechado com outro equipamento, mas a fotogrametria permite-nos isto sempre que puder. É uma das modalidades de modelação 3D mais versáteis que existe, se não a mais versátil. É suficiente ter uma câmara, ter uma oportunidade de fazer as fotografias e fazer o modelo. Ou seja, eu ia a passar, tinha o projeto em mente, não, eu vou fotografar agora, não há problema absolutamente nenhum, os ténis lavam-se, não é? Achei que era o momento oportuno e fiz as fotografias. Não perdi a oportunidade. Se fosse com um equipamento mais generoso, bom, aí também daria, como é óbvio, mas os encargos seriam outros, como é óbvio, as condições seriam outras, até de projeto. E com a fotogrametria temos uma técnica muitíssimo versátil, quer dizer, que nos permite fazer belíssimos levantamentos 3D em situações que até temos que jogar, neste caso com as marés, ou com o sol, digamos, com o clima, enfim. Bom, então, voltando à nossa embarcação, ao nosso plano geométrico de referência, documentado por Manuel Leitão, Fragata do Tejo. Além deste, temos em acervo documental mais alguns desenhos. Temos outra fragata de 140 toneladas.
alguns desenhos, planos geométricos, que também temos disponíveis, este do livro que falei há pouco, publicado pela INAP, um livro recente, mas que no fundo, se quisermos efetivamente partir para um desenho técnico a partir destes desenhos, é complicado, ou seja, faltam muitos elementos, e digamos que ficará muito, a ilustração ficará, ou seja, o desenho técnico ficará pouco rico, não é? Quer dizer, porque muitos destes desenhos que existem são panorâmicas gerais, não é? Como este, por exemplo, que é muitíssimo importante para perceber o volame, mas, ou seja, é limitado, digamos, que todas aquelas uniões que temos, nós conseguimos deduzir destes desenhos. Outra vista de um plano geométrico, do gaivota, fragata gaivota, e outra indicação que também nos foi disponibilizada para termos, digamos, uma ideia de como se fará o risco, não é? O risco da embarcação. É sabido que havia mesmo um risco, não é? Havia mesmo um risco, havia um desenho, não é? E o construtor usava esse desenho e com as tábuas, digamos, que fazia a transferência do molde para as tábuas e depois cortava as peças e assemblava os elementos. Bom, então, agora vamos passar, digamos, que à parte computacional, não é? Ou seja, tivemos uma fase de levantamento, de enquadramento, uma fase digamos, de levantamento de dados fotográficos, não é? Recolha de dados. Agora temos que fazer o objeto, não é? Em 3D. Aqui temos uma vista do interface gráfico, do Blender. É a partir daquele cubo que as coisas surgem. É usado o desenho de referência, neste caso no Blender, pode ser no AutoCAD, não é? Há muitos softwares, não é? Quer dizer, que podemos modelar no SolidWorks, há muitas marcas, não é? E usamos o desenho de referência e modelamos diretamente em cima deste plano de referência. Ou seja, não era possível modelar em cima da embarcação, porque as peças estavam, digamos que, partidas, não é? Mas serão úteis mais à frente, pelo menos por uma questão de escala. No entanto, o desenho mais fidedigno que encontramos para a construção da fragata foi este do Manuel Leitão, que temos, digamos, as vistas, e foi em cima desse desenho que se começou a modelar as cavernas da embarcação, não é? O mastro, enfim, todos os elementos, a maior parte os principais elementos, aliás, e ficará pelos principais elementos, como veremos mais à frente. Essa modelação, vimos de perfil, aqui vimos do topo, não é? Para que bata sempre certo, não é? Uma vista em perspectiva, posso usar o mesmo desenho, plano geométrico de referência, de cima de frente, visto de frente e visto de cima, ou seja, é um trabalho, digamos que, lento, computacional, um trabalho de modelação no contexto da modelação 3D, dito de Art Surface, ou seja, não é uma modelação orgânica, é uma modelação inorgânica. Em inglês utiliza-se a designação Art Surface, ou seja, a modelação Art Surface. E continuei a tentar perceber a peça, modelando, mas a determinada altura confrontei-me com um problema que é onde é que está o detalhe da embarcação? Ou seja, onde é que está aquilo que poderá ser útil mesmo para no futuro, alguém que tentar reproduzir uma embarcação com base no desenho, como é que é possível, onde é que estão essas informações? Não é? Onde é que estão as informações, digamos que específicas, como as madeiras, todos os encaixes, porque não deixa de ser bruto, ou seja, esta modelação. Ou seja, bom, posso usar, neste caso, e usei neste caso, a fotogrametria, ou seja, o modelo 3D que está aqui, que serve de base, ou seja, serve, digamos, de escala para o modelo que está a ser feito. Eu posso cruzar o número de cavernas que tenho no meu modelo com o número das que existem, não é?
As cavernas são aqueles elementos em U que existem na embarcação, no fundo são o principal da embarcação, os elementos principais. Outra vista, ou seja, outra pequena renderização que nos permite ilustrar, digamos que podemos ter os dois objetos em simultâneo, uma questão de escala. É aproximado, não será geometricamente correto, certo, o processo, eu acho que será impossível, neste caso. E só conseguimos ir até aqui, ou seja, no desenho geométrico, não há mais. Não é? Ou seja, as publicações são boas, mas não nos dão mais detalhe do que este, ou seja, não nos trazem mais informações em rigor de como posso resolver estes problemas de desenho técnico. Não é? E agora? O que é que eu faço? Não é? Tenho aqueles desenhos, estão publicados e queria acabar, porque eu não queria fazer, digamos, um trabalho só de ilustração, um casco, uma vela e tal. Pronto, não era esse o objetivo. Não é? Bom, acho que a única hipótese possível é ir ao estaleiro. Não é? Ele está lá. Felizmente ainda temos um funcionário aqui perto, em Sarilhos Pequenos. Não é? E foi essa a questão, foi aí que eu tentei solucionar o meu problema. Felizmente há um projeto que tem tido apoio municipal de várias autarquias, de vários municípios, que é o estaleiro Jaime Costa, em Sarilhos Pequenos, que se dedica à recuperação de embarcações que navegavam no Tejo. Já foi possível também fazer reconstrução de uma embarcação que também já desaparecida, a muleta. Enfim, de momento temos em curso o restauro da embarcação Baía do Seixal. Ou seja, não é uma fragata, é um bote fragata, ou seja, uma embarcação já de significativo porte. Pelo próprio Jaime Costa disse, sim, pode usar esta como referência, ou seja, que é, digamos, uma boa indicação daquilo que depois posso encontrar, porque eu queria ver de perto os elementos, não é? Quero ver de perto como as peças se unem. E o facto da peça estar em restauro permite-nos, e eles estão a substituir elementos, permite-nos acompanhar e ver, digamos, a aparelhagem das tábuas, enfim. E foi isso, ou seja, foi isso que no fundo, conseguiu desbloquear o meu problema, de ter os desenhos técnicos no papel, e ter que ir, no fundo, ao estaleiro. Ou seja, não há hipótese. Ou seja, nós temos que... Alguém que queira fazer desenho técnico tem que ir aos sítios onde as peças estão a ser produzidas, independentemente do tipo de objeto, neste caso, construção naval, tem que ir ao estaleiro. Agora, da mesma maneira que fiz na Cravidão um conjunto de fotografias, documental, significativo, um levantamento exaustivo, estou a fazer nesta embarcação, também tentando apanhar, digamos, com o maior número de elementos, com fotografias de perto, fotografias, algumas delas de pormenor, para perceber as cavilhas metálicas, como é que fixam as tábuas, enfim. São inúmeros elementos que não estão representados nos planos geométricos que estão publicados, não é? Ou seja, não obstante o facto do Edmundo Castanheira ter muita coisa, atenção, está muita coisa desenhada, muito bem desenhado, publicado pela Dina Livre, não é? Mas há pequenos elementos que temos que ver ao vivo, senão nem sequer conseguimos perceber, quer dizer, como é que as tábuas podem aparelhar, inclusive vemos o aparelhamento das tábuas, a preparação das tábuas no estaleiro, das tábuas novas, das tábuas que são retiradas e substituídas. E este foi, no fundo, o exercício possível, ou seja, que tinha como objetivo fazer a modelação 3D, mas depois da consulta, entre aspas, exaustiva dos documentos existentes e presentes, deparei-me com um problema que o desenho técnico, num ponto de vista, digamos, só académico, ou seja, com o livro não dá, não funciona, ou seja, temos que ir para o terreno. Não há hipótese. Neste caso aqui, felizmente, não foi para dentro da água, não é? Que a peça está aquela embarcação e o trabalho que está a ser feito, este trabalho está a ser feito, que pode ser usado como referência, o Baía do Seixal, está naquele plano inclinado e pronto, e o trabalho está
está em curso, não é? E pelo facto da peça estar semi-desmontada ou desmontada, permite-nos perceber estas assemblagens. Porque depois a modelação 3D e o desenho técnico feito na modelação, no software de computação gráfica, é feito mesmo ao ponto, ou seja, todos os elementos são extrudidos de maneira que as proporções batam certo, ou seja, tudo fique certinho, não é? Mais documentação. Importa referir que o estaleiro do Jaime Costa atualmente é um centro interpretativo, ou seja, é possível as pessoas entrarem e verem o trabalho em curso, isso é muito importante frisar isso, não é? Ou seja, há uma intenção explícita, não é? Pelo Jaime Costa, não é? Em querer mostrar e preservar, querer fazer, digamos, que a passagem desta tradição, quer dizer, que é secular, não é? Quer dizer, que é a construção naval, e o trabalho pode ser visto ao perto lá, ou seja, pode ser visto ao perto. E isso é fantástico para quem quer, no fundo, desenhar, quem quer tentar perceber, quem quer tentar criar conteúdos, não é? Que sejam úteis para ilustração, não é? Neste caso, Mafalda Veiga, creio. Perdão, Mafalda Paiva, Mafalda Veiga não. Mas algumas ilustrações feitas, digamos que, em modo de recriação existem. Neste caso temos esta, Mafalda Paiva, a fregata. Não tem aquele detalhe que queremos para o desenho técnico, mas já tem muita ilustração, tem uma boa informação, não é? Mas queríamos ir um bocadinho mais além, não é? E então vamos usar estes trabalhos também como referência, os poucos trabalhos que existem. Este já é um trabalho que foi dado a conhecer através de uma publicação, que foi uma publicação online, um vídeo, foi produzido, um documentário, Fundador Romano Elisipo, ou seja, nesse vídeo temos uma embarcação romana, digamos que navega no Tejo. César Figueiredo, o autor desta modelação, desta embarcação romana, e entretanto, as referências que encontramos, podemos encontrar referências, por exemplo, nas pessoas que fazem modelismo, não é? As pessoas que fazem modelismo naval. Este caso aqui é uma representação de uma fragata, por acaso não devia ser colorida, segundo alguns autores, mas é um trabalho privado, não é? que está em Setúbal, de um proprietário privado, e no Museu Etnográfico de Setúbal também há uma fragata exposta no Museu de Arqueologia. Enfim, algumas referências existem sobre as fragatas, o objetivo final deste projeto será dado a conhecer. Aqui tivemos o exemplo do Mary Rose, 1545. O objetivo será criar uma ilustração científica, não é? O máximo possível, onde possamos ver, digamos, que assim em corte, todos os elementos que fazem parte da fragata portuguesa, não é? do Rio Tejo. Este é um exemplo, digamos, que vou usar como referência para o trabalho final, não está feito. Não é? Só parei naquele ponto onde estou a fazer o levantamento no terreno. A ilustração final será próximo disto, não é? Porque temos a peça modelada. Isto é uma renderização, trata-se de uma renderização, não se trata de um modelo 3D, um modelo físico, trata-se de uma renderização, ou seja, e é este tipo de trabalho digital que poderá ser feito com a embarcação Gravidão. E para finalizar, uma vez que tenhamos o modelo 3D em digital, se tivermos uma ilustração, um desenho, muitíssimo importante, publicamos o desenho. Mas se tivermos o modelo 3D,
em digital, podemos fazer o que é hoje? Imprimir. Ou seja, então esse será também um dos nossos objetivos. Uma vez que temos esse modelo digital, imprimir a peça. Aqui, por exemplo, vemos o vestígio da fragata que está, da fragata Cravidão, que está na Rentela. Já podemos imprimir isto como documento histórico, atualmente. Ou seja, hoje, dados os recursos que temos com as tecnologias de impressão 3D, a modelação 3D ganhou um novo, digamos, território, não é? um novo campo de atuação. Não é? A modelação já não se encerra naquilo que é a divulgação nas redes sociais, mas podemos passá-la ao objeto físico. O objeto físico que poderá um dia, digamos, estar presente no museu, tal como estes objetos estão aqui presentes no museu, que também fizeram parte, digamos, do imaginário, da representação científica, não é? De todo o trabalho do Instituto, e termos estes objetos também, eventualmente, no museu, ou simplesmente usados para divulgação, ou seja, não tem que ser necessariamente colocados cientificamente no museu, mas podem ser usados como mil e uma situações, quer dizer, digamos que de interesse municipal ou não, ou seja, não... Isto, se eu não for malandro, não é? Ou seja, se eu não for malandro, não é? Isto é um pequeno trocadilho, não é? É uma embarcação que também está lá em sarilhos pequenos. Se eu não for malandro e fizer, digamos que dedicar-me ao trabalho com bastante afinco, não é? Poderei, digamos que finalizar esse trabalho. Ou seja, isto é aqui um bocadinho para aligerar a coisa. Poderei passar disto para, digamos, com um objeto final que tenha outra, digamos, que interesse científico aí que possa ser útil mesmo para preservar a memória daquilo que é a nossa experiência naval, construção naval, enfim, aqui na região. E os agradecimentos, devidos agradecimentos ao Ecomuseu Municipal de Seixal, a doutora Adelina Domingos e a doutora Graça Filipe, foram muito importantes na fase de levantamento de dados, na disponibilização de alguns planos geométricos que puderam dar, digamos que, início a este projeto, ao mestre Jaime Costa, pela sua disponibilidade, digamos que, e facilidade, inclusive, de comunicação, em que nos permitiu, digamos, ficar mais próximo daquilo que era o nosso objetivo, que era conhecer a peça, uma peça de referência, quer dizer, naquele caso o Baía do Seixal, e pronto, e era isto, que, digamos, era esta história que eu tinha para navegar aqui no Instituto com vocês.